Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Este é mais um momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: é tudo ou nada. O texto bíblico encontra-se em João capítulo 14, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Queridos ouvintes, a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira, o enganador. Desde que enganou Adão e Eva no jardim do Éden, ele vem enganando a humanidade sistematicamente. Tentou enganar até Jesus e tenta, de todas as formas, enganar o povo de Deus. Com base no texto bíblico, vamos reafirmar 4 ensinamentos bíblicos que denunciam e combatem 4 mentiras de Satanás implantadas nos corações de muita gente. Primeiro, Jesus é o caminho. Reparemos, queridos, que Jesus usa o artigo definido eu sou o caminho, ou seja, Jesus não é um dos caminhos possíveis, mas sim o único caminho. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, que completamente cego por Satanás, o mundo se rebela contra Deus e rejeita a ideia de um único caminho. Afirma, entre outras coisas, que todas as religiões levam a Deus, que cada um faz o seu próprio caminho, que todos os caminhos estão certos e que não há caminho errado. Isso é tudo mentira de Satanás. Talvez possa haver milhões de caminhos para se chegar a um lugar ou para se conquistar alguma coisa, mas para ir até Deus, ninguém sabe o caminho senão o próprio Deus. Por isso Jesus, o Deus Filho, afirma que Ele é o único caminho. É tudo ou nada, queridos irmãos, queridos ouvintes. Ou acreditamos em Jesus, único caminho até chegar a Deus, ou acreditamos na proposta de Satanás e deste mundo, que diz que há milhões de caminhos que podem levar a milhões de lugares diferentes, mas nunca a Deus. É tudo ou nada. Em quem você vai acreditar? Em Jesus ou no mundo? Pense bem. Segundo, Jesus é a verdade. De novo, Jesus usa o artigo definido. Eu sou a verdade, deixando bem claro que só há uma verdade. Mas assim como fez com a questão do caminho, Satanás implantou no coração da humanidade a ideia de que há muitas verdades, mesmo que uma verdade contradiga a outra. Você também acha isso uma loucura ou só nós achamos? Para nós, o simples fato de se afirmar que pode haver milhões de verdades sobre um determinado assunto, ainda que uma contradiga a outra, prova por si só que nenhuma dessas verdades é a verdade verdadeira. Talvez haja milhões de verdades, mas nenhuma delas é a verdade absoluta, pois estas verdades sempre serão parciais, de seres humanos limitados, de pessoas cuja consciência é pequena e condicionada, ou de pessoas que puxam a brasa para sua sardinha. Jesus é diferente disso tudo. Ele é Deus. Ele é a verdade plena, absoluta, da mais perfeita consciência divina,
e sem qualquer inclinação ou sombra de variação. É tudo ou nada, queridos ouvintes. Ou acreditamos em Jesus, única verdade absoluta, ou acreditamos na proposta de Satanás e deste mundo que diz que há milhões de verdades, mesmo que uma desminta a outra. É tudo ou nada. Em quem o querido ouvinte vai acreditar? Terceiro, Jesus é a vida. Mais uma vez, Jesus usa o artigo definido, eu sou a vida, deixando bem claro que só há uma vida verdadeira. De novo, Satanás implantou no coração da humanidade ideias contrárias às Sagradas Escrituras, ensinando que é possível viver sem Jesus. Na verdade, Satanás foi muito além disso. Ele implantou a ideia de que é melhor viver sem Jesus. Chegam ao ponto de dizer que até a eternidade será melhor sem Deus, pois o inferno será mais divertido que o céu. Talvez alguém consiga viver sem Jesus, mas, por melhor que seja esta vida, não é vida plena, pois vida com abundância só Jesus pode dar. E ao findar esta vida, encontrará a morte duas vezes: a morte física, separação de seus entes queridos, e a morte espiritual, separação de Deus. É tudo ou nada, queridos irmãos, queridos ouvintes. Ou acreditamos em Jesus, o autor da vida, o único que ressuscitou e vive eternamente, ou acreditamos na proposta de Satanás e deste mundo, que diz que é possível viver a vida sem a presença do autor da vida. É tudo ou nada. Quarto, Jesus é o único meio de vir ao Pai. Aqui Jesus faz uma colocação muito interessante. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. O normal seria dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas porque ele fala assim, desta forma estranha? Porque ele e o Pai são um, conforme diz a palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 30. Ora, se ele e o Pai são um, a única forma adequada de Jesus apontar o caminho é dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Satanás outra vez enganou a humanidade. Para impedir que as pessoas se acheguem a Jesus, ele inventou outras maneiras por meio das quais as pessoas poderiam se achegar a Deus. Mas nenhuma delas jamais funcionou. Boas obras, sacrifícios, religiosidade, reencarnação, etc. Triste engano. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, a mensagem é tudo ou nada foi muito bem esclarecida quando, através da palavra de Deus, veio comprovar que Jesus é tudo para quem estiver com Ele, pois Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, queridos, muitas pessoas ainda não têm Jesus no coração, restando para essas pessoas apenas um caminho de tristezas, caminho de dores, perdição e destruição. E para finalizar, queridos ouvintes, concluímos que Jesus é o caminho, pois Ele é Deus, e somente Deus sabe o caminho até Deus. O caminho de Deus é o caminho do bem, da justiça, do amor, da felicidade e do perdão. Quem segue o caminho de Deus encontra vida e sabedoria. Porém, queridos ouvintes, existe também outro caminho que, infelizmente, muitas pessoas nos dias de hoje estão trilhando por ele. É o caminho da destruição. Esse caminho parece mais fácil, mas no fim, ele leva ao sofrimento e à morte. O
caminho da destruição tem muitos perigos escondidos. Concluímos também que Jesus é a verdade, pois Ele é Deus. E somente Deus detém a verdade absoluta, a verdade verdadeira. A Bíblia não diz que Jesus é apenas uma verdade. A Bíblia diz que Ele é a verdade. Isso significa que Ele é a personificação da verdade e não há verdade fora dele. Queridos ouvintes, vivemos em uma era em que a verdade é menosprezada. As pessoas não acreditam na verdade absoluta. Cada um constrói a sua própria versão da verdade, que se ajusta ao seu modo de vida. Mas Deus quer mudar as nossas vidas com a sua verdade. E só Jesus pode remover as vendas e as amarras da mentira que nos impede de viver de forma feliz e digna. Concluímos também que Jesus é a vida, pois Ele é Deus. E somente Deus é o autor da vida e não dá para viver a vida longe do autor da vida. A vida é uma dádiva de Deus, um bem muito precioso. Deus é fonte de toda a vida e sem Ele estamos mortos. Por causa do pecado, nossa vida aqui na terra é limitada. Um dia vamos morrer. Mas Jesus veio para nos libertar do poder da morte, oferecendo a vida eterna a todo aquele que nele crê. E por último, queridos, concluímos também que Jesus é o único meio de ir ao Pai, pois Ele é Deus. E somente indo a Cristo, a pessoa pode ir ao Pai. Queridos ouvintes, nós não sabemos qual tipo de caminho que vocês escolheram. Não sabemos qual verdade vocês estão ouvindo e nem o tipo de vida que vocês estão vivendo. Sabemos que o mundo tem oferecido tudo isso a seu modo, contrariando a vontade de Deus. No entanto, queridos, sabemos também que, de acordo com a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, queridos, não há em quem errar. É tudo ou nada. Quem escolher Jesus terá tudo. Porém, quem escolher o outro lado terá nada. É simples assim. Se vocês já escolheram Jesus, digam amém. Se não escolheram ainda, este é o momento. Jesus está te esperando. Fale com Ele, queridos. Marque um encontro com Jesus. Acerte a sua vida com Ele. Certa feita, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E tem mais, queridos ouvintes. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. Pense nisso, queridos. E que Deus nos abençoe. Amém? Amém, Senhor.